Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Senhor Jesus Cristo, meu Deus, misericórdia das nossas vidas nessa noite. Continue conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa alcançar os corações que aqui estão. Que a Tua Santa Palavra, meu Deus, possa ser ministrada nessa noite de acordo com a Tua vontade. Prepara-nos, Senhor Jesus Cristo, para ouvirmos a Tua voz. Que sejamos alimentados, Senhor, renovados por Ti nessa noite, transformados, meu Deus, pelo poder da Tua Palavra. E que o Teu nome seja exaltado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Senhor.
passada, na última terça, nós começamos a falar sobre esse tema, né, sobre os bem-aventurados. E hoje nós vamos falar sobre 4 marcas, né, quatro características dos bem-aventurados, de uma maneira um pouco mais detalhada. Amém? Na última semana nós falamos sobre o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, né? Quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele subiu ao monte para ministrar ao povo, estabelecer o seu reino e mostrar quem faz parte deste reino. É importante nós frisarmos que nós estamos vivendo o reino de Deus nessa terra. O reino dos céus, ele é vindouro, né? O versículo 3 e o versículo 10. O versículo 3 inicia falando das bem-aventuranças, né? E a recompensa é o reino dos céus. O último versículo, que fala também sobre as bem-aventuranças, finaliza falando sobre o reino dos céus. Então, aqueles que são bem-aventurados estão inseridos no reino de Deus nessa terra, e se assim permanecerem, com certeza estarão no reino dos céus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre 4 situações aqui sobre os bem-aventurados. A primeira delas, o texto fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, né? Algumas versões falam pobres de espírito. Consiste em ser totalmente dependente do Senhor. O pobre em espírito, ele não confia em si mesmo. Em outras palavras, ele não é autossuficiente para se sustentar. Ele não esbarra a sua força em si mesmo. A sua confiança não está naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele é, naquilo que ele alcançou. Não. A sua confiança está completamente em Deus. Essa palavra aqui no grego, ela tem o mesmo sentido de miserável. Ou seja, é uma pessoa que não tem completamente nada. Ele é completamente dependente do Senhor. Hoje em dia nós temos pessoas pobres, né? Nós somos pobres, aí eu estou falando da parte natural, mas nós vivemos, não é verdade? Deus nos abençoa, Deus nos dá condição e nós vivemos bem. Mas existem pessoas pobres que estão na linha abaixo da miséria, que não tem essa condição de viver, que está completamente desesperado, numa situação a qual não vê saída, não vê de onde tirar o seu sustento, não vê uma possibilidade, uma porta que ali ela pode se achegar e ali a sua situação ela vai mudar de alguma maneira. E o pobre em espírito, falando espiritualmente, porque essas qualidades elas são espirituais, ele reconhece a sua falência, ele compreende, ele tem a plena convicção de quem ele é. Ele sabe quem é Deus, mas ele sabe também quem ele é diante de Deus. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele olha para trás e ele vê a sua vida antes do Senhor, a sua condição terrível, que aí estava muito, muito, muito aquém. Ele consegue observar aquilo e ver os milagres que Deus tem operado em sua vida e reconhece que tudo vem do Senhor, tudo é feito pelo Senhor, e ele é totalmente dependente da graça de Deus. Ele não tem nada a ver com a igreja de Laodiceia, ele não tem nada daquilo em seu coração. A igreja de Laodiceia era basicamente assim, 3,15 de Apocalipse: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. O pobre em espírito, ele não chega nesse estado. Ele não acha que ele está bem. Ele não acha que ele está rico. Ele não acha que está num patamar acima do seu irmão. Ele tem essa condição. Ele reconhece que ele é miserável, que ele é digno de compaixão e que ele é pobre, que ele está nu e depende totalmente do Senhor. Totalmente. Em tudo na sua vida. Tudo o que ele vai fazer está na dependência do Senhor Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Porque ele sabe que ele não pode dar um passo sozinho. Ele sabe que ele não pode levantar no dia seguinte se não for a permissão de Deus. Ele sabe que ao chegar no final de um dia de trabalho corrido, foi o Senhor Jesus Cristo que o protegeu e o guardou de tanta maldade que estava ao seu redor. E ele reconhece isso. Ele depende disso. Ele confia extremamente nisso, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. O Senhor Jesus Cristo fala uma parábola do fariseu e do publicano. Aí fica muito mais claro para nós. Lucas capítulo 18, versículo 9, eu vou ler para os irmãos. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Simples, muito claro. Não adianta nós acharmos que as nossas obras valem alguma coisa diante de Deus. Claro que Deus é justo. Deus, Ele é justo. Ele te abençoa de acordo com aquilo que você semeia, de acordo com como você vive aqui na terra. Se você é fiel, se você ama a Deus, se você prioriza o Senhor, se você busca a Deus em oração, tudo isso Deus te recompensa. Mas o bem-aventurado, ele entende que as suas obras, apesar de Deus o abençoar, não são nada diante dos olhos do Senhor. Apesar de ele ajudar as pessoas, apesar de ele semear coisas boas, ele não chega diante de Deus e fica colocando isso em xeque. Ele não chega diante de Deus e fala: olha Deus, eu estou devolvendo meu dízimo, eu espero que no mês que vem meu salário venha em dobro. Ele não chega diante de Deus e fala: olha Deus, eu orei 2 horas esse dia, eu espero que o Senhor me dê mais do seu poder. Não. Ele entende o quê? Que ele continua sendo pecador, miserável diante do Senhor. Ele compreende isso, porque Deus é santo, poderoso, perfeito. E ele sabe que se não fosse esse Deus santo, poderoso e perfeito, ele não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, irmãos. Há tempos nós já teríamos sido destruídos. Mas o bem-aventurado, que é pobre de espírito, entende isso. Não há nenhum tipo de orgulho nele. Tudo o que ele faz é para engrandecer o nome do Senhor. E diante de Deus, diante dos homens, ele reconhece que é pobre, miserável e pecador.
Claro que não de uma maneira falsa, porque também existem muitas pessoas que forçam a situação, naturalmente. Né? Não adianta nós queremos transparecer aquilo que nós não somos, porque fica claro quem você é e quem você não é, e ali acaba se tornando feio nós forçarmos uma situação. Por isso que essas qualidades, elas são espirituais. Por isso que essas qualidades, elas vêm dos céus para as nossas vidas. Porque humanamente falando, é impossível nós termos assim. Humanamente falando, a nossa carne grita para nós sermos autossuficientes, para nós sermos pessoas boas, para nós reconhecermos, não, eu fiz algo bom, não. Mas espiritualmente entende que não, nós não fizemos algo bom. O que nós fizemos resultou em crucificar o Senhor da glória. E se não é a sua graça, a sua misericórdia, nós estaríamos extremamente perdidos. Conforme Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é o que o bem-aventurado pratica em sua vida. Ele entende que já não é mais ele, sim, mas tudo é Cristo. Aleluia. Num culto como o de hoje, ele se constrange diante da presença do Senhor. A segunda é os que choram. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí nós temos que frisar uma situação. Chorar pelo quê? Não adianta você dizer, mas eu choro quando eu estou em casa assistindo novela, eu choro porque a novela me emociona. Não, não é isso. Nós choramos pelo pecado. Ele é quebrantado. Ele tem o seu coração contrito diante do Senhor. Ele está sensível à voz do Espírito de Deus. Ele está sensível quando ele peca ao Senhor. E quando ele falha com Deus, ele automaticamente entra em desespero, em choro, em arrependimento, porque ele sabe que o pecado fere ao Senhor. Ele sabe que as suas faltas, os seus pecados, foram os motivos do nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado. E se nós continuamos a pecar deliberadamente, isso continua ofendendo ao nosso Deus. Se nós continuamos a agir continuamente da mesma forma, e é claro, eu insisto nisso, nunca seremos perfeitos aqui, haverá falhas na nossa caminhada, mas irmãos, uma coisa é nós falharmos, outra coisa é nós vivermos cometendo os mesmos pecados, sabendo que isso desagrada ao Senhor. São duas coisas diferentes. Uma coisa é nós falharmos sem intenção. Poxa vida, eu feri o meu irmão, olha, eu tropecei aqui, eu fiz algo errado ali, mas logo reconhece. Outra coisa é nós continuarmos fazendo as mesmas falhas. Não, eu vou continuar pisando assim, assim e assim. O bem-aventurado não. Ele chora por causa do seu pecado. Sim. Ele lê lá Isaías 53, conforme nós estamos estudando. E aí lá está escrito, olha, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Tal qual como a ovelha foi levado para o matadouro e ficou mudo, calado, não levantou a sua voz. E por causa de quem isso? Por minha causa, por sua causa. Então os que choram, choram pelos seus pecados e são consolados por quem? Pelo Espírito de Deus, porque é o que nos consola e nos convence do pecado. Amém. O que traz convencimento, irmãos, não é a boa oratória, não é você saber falar bem, não é a sua vestimenta, não, é o Espírito de Deus consolando e convencendo
pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse é o resultado de nós continuarmos vivendo uma vida em pecado. Esse é o resultado. É nós desonrarmos ao Senhor, publicamente, conforme diz o texto. Já aconteceu com você em um momento, algum ímpio apontar, mas você não é cristão, por que você está agindo assim? Cristo foi completamente humilhado. O Deus que nós dizemos servir foi completamente humilhado diante dos homens. Desonra pública. E fala para mim, se isso não dá desespero. Porque os que crucificaram o Senhor, quando ouviram uma pregação de Pedro lá, e Pedro falando, olha, vocês crucificaram a Deus, eles se desesperaram. O que faremos agora, varões galileus? O que faremos agora? E aí Pedro prega a linda mensagem: arrependam-se todos vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós compreendemos, irmãos, quando nós entendemos o resultado do nosso pecado, é impossível nós permanecermos na mesma condição. Quando nós sabemos quem é o Senhor Jesus, principalmente nós que temos a revelação do nome de Jesus Cristo, nós temos a fé no único Deus verdadeiro, algo de extremamente valioso para nós, e ainda assim permanecer na condição que nós estamos é impossível, porque isso fere diretamente o Senhor. E ele chora pelos pecados dos outros. E por que chorar pelos pecados dos outros? Porque o resultado do pecado, irmãos, o salário do pecado é a morte. Aquele que foi alcançado por Cristo, que foi salvo, que é lá pobre em espírito, que reconhece a sua miséria, quando ele vê uma alma longe do Senhor, ele sabe o destino dessa alma, aí ele chora. E de alguma maneira ele busca. E apesar de talvez as pessoas acharem que não, ele busca por aquela vida. Porque quem precisa ver isso é Deus, não é os outros. Deus precisa ver isso. Os antigos pregadores, um que eu gosto de ler muito, que é a vida de David Brainerd, passava horas no meio da mata intercedendo pelo mundo. Pessoas que ele sequer conhecia, mas ele tinha plena convicção de que aquelas orações surtiriam efeito. Ele não poderia alcançar o mundo, mas certamente Deus queria prover alguém. O nosso papel, irmãos, não é alcançar o mundo, é impossível eu alcançar o mundo sozinho, mas eu sei que se eu orar lá, Deus vai levantar o nome de Deus para que almas sejam salvas. Nós não temos essa condição, irmãos, de ir para a África, ir para os países onde está acontecendo coisas tristes, mas nós temos a condição de orar, porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está lá do outro mundo, irmão, do outro lado do mundo. O mesmo Deus que alcançou as nossas vidas com poder e graça, pode alcançar outras vidas, porque você certamente é o resultado da oração de alguém. Não é coincidência não, irmãos, não é porque não tinha nada para fazer e Deus falou, vai lá na igreja, não, irmãos, alguém orou pela sua alma, e talvez você não conheça essa pessoa, mas quando chegar no céu, Deus vai falar, olha, tá vendo aqui a sua oração, ó, gerou salvação na vida do Fabiano, você tá vendo aqui a sua oração que você fez, você não conhecia, mas o Jonas foi alcançado, e nós precisamos ter isso. As coisas atuais, irmãos, estão se tornando comuns demais para nós. Ah, morreu mais um ali, normal. Ah, criança sendo vendida, normal. Oh, você viu lá? Agora está votando para destruir de uma vez por todas a família, que o pai vai casar com
votação no Congresso. Isso é normal, é os dias modernos. Não, irmãos, isso não é normal, não. Isso aqui é o fim do mundo. E se essas coisas estão acontecendo, isso sequer gera em nós uma preocupação, nós precisamos rever os nossos conceitos. Vemos notícias nos noticiários e sequer nos constrangimos. Eu tenho algumas opiniões contrárias com algumas atitudes, eu prefiro ficar na minha. Mas muitas vezes nós comemoramos porque um bandido foi morto. Ele mereceu lá, a punição, morreu porque estava fazendo o errado. Amém. Mas quem sou eu para comemorar isso? Quem sou eu para celebrar isso? Porque a alma nós sabemos para onde foi. Então nós estamos celebrando o quê? Não é a morte do bandido, é a alma que foi para o inferno. Nossa, que loucura! Não, irmãos, é a realidade. Depois da morte segue o juízo, e nós sabemos que não há outro caminho. Então nós precisamos ter isso em nossos corações, interceder. Talvez você vê uma notícia lá, poxa vida, aquelas crianças foram vendidas. Tira 5 minutos e ora. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de alguma maneira. Ora, só faça a sua parte, interceda. Por quê? Os que choram serão consolados. Terceiro, os humildes, que é a mesma coisa que manso nesse texto. E o significado de manso nesse texto é aquele que não entra em disputa. Como assim? Abraão e Ló. Um exemplo básico para nós. Quando aconteceu lá, começou a dar desavença entre os dois. Na verdade foi entre os pastores deles. Mas os pastores começaram a brigar. Não, eu acabei esse posto, não, esse aqui é meu. O que Abraão imediatamente fez? Agiu com mansidão. Falou, Ló, faz o seguinte, não haja desavença entre nós. Está aí a terra. Se você achar melhor ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não fica em conflitos que não vai levar a nada. Você já parou para pensar que existem conflitos que nós travamos? E quando o conflito acaba, nós paramos e pensamos, poxa vida, por que nós estávamos em conflito com essa situação? Por que eu estava brigando por causa disso? O bem-aventurado não entra nessas situações. Não entra em disputa. Não entra, sabe, em conversinha alheia. Não, aqui eu sou mais, você é menos. Não, isso é bobagem. Eu volto a assistir, que eu tenho algumas opiniões contrárias com o que eu vejo nas redes. E hoje nós vemos uma briga terrível entre políticos, né? E Bolsonaro versus Lula, e direita versus esquerda. Irmãos, o que o Bolsonaro vai me oferecer? O que o Lula vai me oferecer? O que a direita vai fazer por mim? O que a esquerda vai fazer por mim? Eu vou entrar numa situação dessa para quê? O que isso vai trazer de benefício na minha vida espiritual? Eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Eu vou ser mais cheio do poder de Deus? Volto a insistir. Isso é minha opinião. Mas eu vou ser mais cheio de Deus se eu ficar brigando por causa do Bolsonaro? Eu vou ser mais conhecedor da palavra se eu perder o meu dia inteiro compartilhando sobre política? Eu vou ter mais tempo em oração se eu ficar nessas disputas alheias? Não, perca de tempo. Não estou dizendo que é errado, estou falando que é a minha opinião. Perca de tempo. O manso, irmãos, ele é como o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo falou para nós? No mesmo sermão do monte. Nós já pregamos aqui. Olha, se alguém te ferir a face direita, vira a esquerda. Olha, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Não entre em disputa. Basicamente, e se Jesus sendo Deus, agindo dessa maneira, por que eu não vou agir? Se Ele é o meu maior exemplo, ou pelo menos Ele deve ser o nosso maior exemplo,
um texto clássico aqui, Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. O manso não está preocupado com isso, irmãos. Ele não quer lugar de honra. Ele não está preocupado se ele vai ser ou se ele não vai ser, se ele vai ser reconhecido ou não, se ele vai ter um título grande ou não, se ele vai ser querubim ou não. Ele está preocupado em servir ao Senhor. Ele não está ali. Hoje nós vemos uma disputa nas igrejas muito grande por causa do cargo, e existe o presbítero, e existe acima do presbítero, e existe o apóstolo, o arcanjo, e vai existindo uma hierarquia que nunca se acaba. E as pessoas se destroem por causa disso e entram em conflitos por causa de situações banais como essa. Mas o manso, não. Ele simplesmente abre mão dessas coisas, porque ele entende que ele faz parte de um reino celestial. Ele entende que a sua recompensa, ela não está aqui na terra, apesar de Deus abençoar-nos aqui na terra. Deus nos abençoa por sua justiça e por sua bondade, mas ele entende que aqui não é a sua recompensa. Então não vale a pena ficar brigando por coisas passageiras, coisas momentâneas. Basicamente, ele não fica reivindicando os seus direitos. Cristo foi levado como ovelha para o matadouro, permaneceu mudo diante dos seus tosqueadores. Você acha que Cristo não poderia reivindicar os seus direitos? Quando os soldados foram prender ele, o que ele falou? Falou: olha, se eu quiser eu posso pedir agora uma legião aqui de anjos. Mas ele pediu? Ele ordenou que a legião viesse? Não. Ele se entregou. Por quê? Ele não entra em disputa. Hoje em dia, nós ouvimos que não levamos desaforo para casa. Irmãos, muitas vezes nós temos que levar desaforo para casa. Às vezes nós temos que engolir certas coisas, porque maior é o rei que nós servimos, maior é o reino celestial. Sim. E para que ficar entrando em disputas, que eu volto a insistir, que não vai levar a nada. E a quarta dessa noite, que tem fome e sede de justiça. O bem-aventurado, ele está sedento pelas coisas espirituais, muito mais do que as coisas naturais. Primeiramente, vem as coisas do reino, depois vem as outras coisas. Exemplos: o bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, quando tem um jogo e um culto, ele prefere o culto. Quando tem o último capítulo da novela e o culto, ele prefere o culto. Quando tem a oportunidade de escolher entre ter mais de Deus e desfrutar das coisas deste mundo, ele prefere mais das coisas de Deus. Hoje, nós vemos muitos cristãos famintos, batendo de porta em porta e não são saciados. Por quê? Estão buscando o natural. Eu vou na igreja porque aquela igreja ela tem a irmãzinha que vai revelar o que eu preciso ouvir. Eu vou na outra igreja porque na outra igreja faz isso que eu gosto. Eu vou naquela outra igreja por causa disso e daquilo outro. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, ele fala assim, olha, para nós, João capítulo 7, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outra passagem ele fala: olha, você tem fome? Venha a mim. Eu sou o pão da vida. Então o bem-aventurado, ele busca o que? Se alimentar desse pão, que é a palavra do Senhor.
vive em busca do Senhor, da sua santa presença. Quando naturalmente você sente fome, você faz o quê? Você vai buscar alguma coisa para você comer, você vai lá ver se tem almoço, se vai ter o café da tarde, você vai querer se alimentar. Porque o estômago está lá gritando. O meu grita bastante quando eu estou com fome. Então nós ficamos desesperados. Não, eu preciso comer, preciso me alimentar. Enquanto você não come, você não sossega. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Nós temos uma fome enorme, e essa fome, ela é saciada pelo único Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Os que têm fome e sede de justiça, irmãos, vivem à base do primeiro amor. Sabe? Quando você conhece a Cristo e você vive por Cristo, você quer estar em tudo que é possível. Se tem oração 8 horas da manhã, você quer estar às 8 da manhã, e se precisar passar o dia todo, se você puder, você vai passar o dia todo, você vai querer estar em todos os cultos. Você vai querer estar ali perto de Deus constantemente. Porque é Ele que sacia a nossa fome. Eu não posso saciar a sua fome. O seu irmão que está ao seu lado não vai saciar a sua fome. Ninguém vai saciar a sua fome. O único que tem poder para saciar a nossa fome, conforme a palavra de Deus, é o Santo Deus verdadeiro. E por isso, essas qualidades, elas são espirituais, porque humanamente falando, irmãos, numa noite fria como essa, nós queremos deitar em casa, cobrir-nos com um cobertor, ligar um filme e ali permanecer. Mas espiritualmente o Espírito te impulsiona. E aí quando pensa na coberta, vem o Espírito de Deus e impulsiona. Não, meu filho, hoje tem culto, vai lá buscar da minha presença, vai lá buscar do meu Espírito. Se levante, e você se levanta. E não é por suas próprias forças, mas é o Espírito que está em nós, que nos impulsiona a querermos mais e mais de sua presença, da sua palavra, da comunhão, enfim, da presença do Senhor. E isso é qualidade espiritual. Por isso que aqueles que almejam entrar no reino dos céus, eles têm essas marcas nas suas vidas. Por isso que o texto, ele inicia no versículo 1 falando sobre reino dos céus no final. E no último versículo que fala da última bem-aventurança, ele fala novamente sobre o reino dos céus, porque a recompensa dos bem-aventurados é o reino dos céus. É o reino celestial. E que reino está preparado para nós, irmãos? Se nós não temos condições de sequer imaginar o que Deus preparou para nós, nós podemos tentar imaginar e pintar um quadro em nossa cabeça, talvez em algum filme, vermos as coisas belas que haverá no reino dos céus. Mas isso, irmãos, será muito mais do que nós podemos imaginar. Será muito mais do que nós podemos imaginar. A nossa mente humana, ela é limitada e não tem condições de imaginar ou de prever aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas o fato é que há um reino. Há um reino. E este rei está voltando. Os seus servos, aqui dessa terra, que fazem parte do reino de Deus nessa terra, serão recompensados pelo rei justo e verdadeiro. Ele não vai enviar um intermediador, não. Ele vai te receber. Ele vai curar as suas feridas. Ele vai enxugar os seus olhos. Ele vai acabar com as suas angústias. Ele fará tudo isso. Por isso que vale a pena nós vivermos nessa terra como bem-aventurados. Seremos taxados de novo, conforme falamos na semana passada? Provavelmente sim. Lunáticos? Talvez. Bobos? Talvez também. Irmãos, pouco importa o que o mundo fala. Nós temos que nos importar com o que Cristo fala. Amém. Porque Ele tem poder.
para salvar as nossas vidas. O mundo e o diabo não quer salvar a sua vida. Não. Ele quer que nós sejamos destruídos. E ele luta constantemente para isso. Mas se você faz parte do reino de Deus, certamente ele está tentando a sua vida e está perdendo as suas batalhas. Nós enxergamos além do carnal. Nós enxergamos a Cristo. Nosso foco está em Cristo. E Cristo é tudo em nossas vidas. Não deixe que as coisas do mundo, as situações momentâneas, te tirem do reino de Deus, do reino dos céus. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para o Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor.